teu sofrimento tem nome. Hoje a mensagem é muito direta. Nós passamos por um mar de sofrimento, angústias, aflições, lutas diárias que às vezes até afetam, abalam às vezes a nossa fé. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que o teu sofrimento, ele tem nome. E vou te explicar isso já já. Eu estava fazendo aqui o devocional da minha manhã e eu me deparei com essa passagem aqui do Senhor no Salmo 138, versículo 6 ao versículo 8, que diz assim: Pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes e de longe reconhece o altivo. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Estendes tua mão contra a ira dos meus inimigos e tua destra me salva. O Senhor me assistirá até o fim. Ó Eterno, teu amor dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Aqui no Salmo 138 já deixa claro um apelo do salmista ao Senhor. Primeiro, que ele reconhece o poder de Deus para o livrar de sua angústia, né? Para o livrar do seu mal, para o livrar da ira das outras pessoas contra ele, né? Ele tem esse reconhecimento em relação a Deus, o salmista, tá bom? E no último versículo ele diz: o Senhor me assistirá até o fim. Até o fim de quê? Até o fim da ira dos inimigos, até o fim dessa angústia. Tudo isso simboliza uma coisa que Efésios é muito claro, que é a questão da batalha espiritual. Nós vivemos numa constante batalha espiritual. É claro, tem situações na nossa vida, lutas na nossa vida que são consequências das nossas escolhas, de mais escolhas. Que se a gente segue por um caminho, faz uma escolha errada, a gente passa às vezes por uma tribulação que não era para passar, poderia ser evitada, né? Mas não é em todas as situações. Na maioria das vezes, são ciladas do inimigo tentando nos afastar do caminho do Senhor. Principalmente se nós estivermos num momento de elevação. E principalmente se você tem um chamado muito forte para a obra de Deus. Porque quando a gente faz a obra de Deus, a gente traz vidas para o reino de Deus. A gente traz vidas para o Senhor. Então, quando nós temos quando Deus tem um plano na nossa vida, um chamado para a obra, essas lutas são ainda maiores, elas vêm com mais frequência, são mais fortes, né? Justamente para nos tirar do caminho, para que não possamos cumprir o plano de Deus. E aqui o Salmo 138, de uma forma indireta, ele fala de uma batalha espiritual. Porque quando ele fala assim, o Senhor me assistirá até o fim, significa que o Senhor me assistirá até o fim dessa batalha. E o Senhor vai guerrear comigo. E aqui no Salmo 31... também é uma outra prova de que existe uma batalha espiritual. Isso aqui é porque eu estou trazendo além do clássico de Efésios, que fala de batalha espiritual, para que a gente entenda a importância disso na nossa vida. Que realmente a batalha espiritual, ela existe. O inimigo, ele arma ciladas na nossa vida, para que a gente se desvie do caminho do Senhor. E aí no Salmo 31, diz assim: em ti busquei refúgio, ó Senhor. Não permitas que eu jamais seja frustrado. Por tua justiça, abriga-me. Inclina para mim o teu ouvido e apressa-te em resgatar-me. Sê minha rocha inabalável, a fortaleza da minha salvação. Tu és o meu rochedo e a minha fortaleza. Pela honra do teu nome, conduz-me e guia-me. Livra-me da cilada que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me resgataste, Senhor, o Deus verdadeiro. Olha aqui, versículo 4, vou ler de novo. Livra-me da cilada que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Aqui ele reconhece que alguém armou uma cilada contra ele, ou seja, hostes malignas, principados, potestades, é de onde vêm essas ciladas. São investidas malignas contra a vida dele. Por quê? Porque ele estava na presença do Senhor.
Então, meu irmão, e até mesmo para aquelas pessoas que não estão na presença do Senhor, às vezes é desviado, às vezes não conhece, está conhecendo agora, né? Ainda não se chegou, não se entregou, também passa por lutas e provações que são investidas malignas, que é para impedir que a pessoa chegue até Deus, porque quando ouviu o nome de Deus, quando ouviu o chamado, a pessoa está despercebida, a pessoa não nota, entende? E aí, o que eu quero dizer? Existe uma grande batalha espiritual nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno, meu irmão. E nós precisamos vencer diariamente esta batalha. Se o seu sofrimento está insuportável, ao ponto de te fazer desistir da caminhada, ou ao ponto de te fazer desistir das coisas, a primeira coisa, olha o que o salmista fez. Ele buscou a Deus, ele pediu refúgio. Ele pediu que Deus o acompanhasse nessa jornada de batalha espiritual. Porque a gente não consegue vencer sozinho, esse é um ponto. Nossas lutas são muito grandes, são muito sofridas, são muito árduas. E a gente não consegue lutar sozinho. Mas tem um Deus que é poderoso, está acima de todas as coisas, que ele vence qualquer guerra. Não há ninguém melhor que ele para vencer a tua guerra, para te colocar à frente como vencedor da tua batalha. Então, o teu sofrimento, meu irmão, tem nome. Se chama batalha espiritual. E é essa batalha que você precisa vencer. É essa batalha que nós precisamos vencer todos os dias. E aí na passagem Efésios, que é o clássico da batalha espiritual, Efésios 6. Cadê? Ó. Efésios 6:10, que diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, ou seja, não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui ele se confirma a batalha espiritual. Por isso que eu preferi começar por outros salmos. Esse aqui é tradicional, os Efésios. Todo mundo que fala sobre batalha espiritual traz esse versículo. Isso é um clássico e é muito importante. Mas eu queria provar para você que desde lá de Salmos, desde o Antigo Testamento já existia batalha espiritual, já se falava nela. Só que era o salmista pedindo apelo ao Senhor, pedindo força ao Senhor. E aqui em Efésios, olha a orientação que se dá. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor, ponto 1, e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra esse lado do diabo. Ou seja, nós temos primeiro que nos fortalecer no Senhor. Como? Com oração, com jejum, buscar sua palavra, se conectar cada vez mais com Deus, buscar por Ele todos os dias. Ter uma intimidade, uma comunhão com Deus. É o fortalecimento no poder de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. É pedir Deus para derramar o seu poder, derramar a tua unção, derramar seus dons espirituais. Porque são os dons espirituais que vão nos servir como armadura para lutar, para vencer esse lado do diabo. Então, revestimos toda a armadura de Deus para poder ficar firmes no caminho do Senhor. A gente não pode vacilar. Para que a gente possa vencer, lutar e vencer as ciladas do diabo. É que, é claro, ele confirma, as ciladas vêm do diabo. Então, toda cilada, essa luta que você está passando, esse sofrimento, são ciladas demoníacas, malignas na tua vida. Então, meu irmão, qual é a forma de vencer esse sofrimento? Buscar cada vez mais a Deus, mesmo que você não tenha vontade, tá? Eu super entendo você falar, Renata, tô desanimado, tô cansado, tô angustiado, tô frustrado. Meu irmão, faz parte da caminhada, a gente vai com dor. Deus não disse que aqui seria um mundo maravilhoso em que nós não teríamos sofrimento e que nós viveríamos sempre felizes. Não, é um mundo de dor, é um mundo infernal, esse mundo jaz no maligno. Então é normal que a gente tenha todas essas angústias, todo esse sofrimento a ponto de não suportar. Mas Deus, Ele nos permite vencer. Deus nos dá o poder e a força necessária para vencer. Eu venci o mundo, Cristo disse. Cristo venceu o mundo por nós, através do próprio sacrifício. E Ele nos ajuda a vencer. Então, meu irmão, tenha força. Tenha fé em Deus. Busque, está fraco, busque. Busque oração. Busque jejuar. Se conecte cada vez mais. Não tem força para orar? Feche os olhos, Senhor, eu estou aqui. Senhor, me dá força para orar. Senhor, me dá fé. Peça fé e força
para buscar por Ele, que Ele vai te dar. Eu tenho certeza que a vitória é certa, tá bom? Fica aqui um pouquinho com a palavra de Deus e um grande beijo para vocês.